Olá, todo mundo. Eu espero que vocês estejam bem. Lá vamos aí para a nossa segunda aula, né, da disciplina de Sociologia. Nessa aula, a gente vai começar a tratar do assunto mesmo que gira em torno, né, da disciplina, né, que a disciplina gira em torno, que é o assunto de trabalho, né? Então, estamos aí há 2 dias após o dia do trabalho, né, dia do trabalhador, para falar um pouco sobre esse conceito e a gente perceber aí dentro dessa aula a definição, né, do que é o trabalho e como que essa definição, o que a gente compreende enquanto trabalho, ela muda historicamente, muda de sociedade para sociedade, né? É um conceito muito mais amplo do que aquilo que a gente às vezes imagina ou daquilo que a gente define, né? Então, para começar a nossa aula, eu quero apresentar uma questão, né, a todos vocês aí, que é o que é trabalho, né? O que significa isso, né? Como definir isso, né? Na sociedade contemporânea, a gente relaciona o trabalho muito com o emprego, né? Então, quando se pensa em trabalho, quando alguém menciona trabalho, né, as pessoas já pensam em toda aquela ação que é feita em troca de um salário, por receber um salário. Né? E esse salário é utilizado para sustento, para lazer, para diversão e etc. Né? Então, essa concepção de trabalho associada ao emprego, associado ao recebimento de um salário, ela é muito própria da nossa sociedade contemporânea, que é uma sociedade capitalista. Mas existem outras formas de se pensar esse conceito, que é a temática, né, o que a gente vai abordar na aula de hoje. Então, se a gente for pensar na história do trabalho, né, como um todo, ela expressa que o trabalho ele é o fundamento último do ser social. Então, o que significa isso? Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho, então vou falar as frases e vou explicando. Né? O que significa pensar o trabalho como fundamento último do ser social? Então, na aula passada, a gente trabalhou com alguns conceitos da sociologia que são importantes para a gente pensar o trabalho. Entre eles, a gente pensou a questão do indivíduo e a relação dele com a sociedade, como que isso é pensado na sociologia. E a gente viu que o indivíduo na sociologia, ele é sempre pensado como um sujeito social, ou seja, como aquele que está inserido dentro de uma sociedade. Então, a sociologia ela não está pensando em termos psicológicos, subjetivos, esse indivíduo, de forma separada do social, né? A gente está pensando esse indivíduo como sujeito social atuante na sociedade, e que também recebe influências da sociedade na qual ele está inserido. Né? E o trabalho ele surge como um fundamento desse sujeito social, ou seja, um princípio, né, desse surgimento do indivíduo enquanto ser social, de se pensar o ser social. Né? Por quê? Porque o trabalho, a definição de trabalho, né, ou seja, o conceito, né, em sua essência, significa transformar e criar tudo que está no mundo natural e no mundo social, ou seja, toda a ação que a gente realiza nesse mundo para transformar, para criar, para desenvolver, tanto pensando na natureza, né, criar, transformar a natureza, quanto criar, transformar elementos do mundo social, da cultura, é trabalho, né? Então, dentro de uma concepção mais ampla do termo, trabalho não é só emprego, né? Emprego é uma das formas da gente pensar o trabalho. Né? Trabalho significa, então, toda aquela nossa ação perante a sociedade e perante a natureza. Né? E é a partir disso que eu gostaria que a gente pensasse um pouco isso. Né? O sentido ontológico do termo significa sua essência, né? O que significa esse termo. Então, ele está relacionado a toda a ação humana, né? Então, o trabalho é exercido por homens, ligado inicialmente à natureza. E essa ação de transformação né, que o homem faz em relação à natureza, ela se dá inicialmente, principalmente pela busca de bens materiais e culturais para a nossa existência. Então, para a gente existir, para a gente sobreviver, por exemplo, a gente precisa de alimentos. Então, a gente precisa, por exemplo, fazer a prática da agricultura, que é uma ação e é um processo de transformação da natureza, né? O homem atuando ali na agricultura, ou o homem atuando na medida em que ele domestica animais, né? Então, essa é uma atuação
na natureza, diretamente na natureza, que está voltada à busca de condições de existência, nesse caso, a alimentação, e pode estar relacionada também à busca por lazer, à busca por algum ritual religioso, né? Você interferir na natureza, agir em cima da natureza para conseguir esses elementos culturais da nossa existência. Isso também é trabalho. Né, compreende-se enquanto trabalho em sua origem, né? E pensando o trabalho desta maneira, né, os homens ao longo da sua história buscaram uma série de estratégias para otimizar, para melhorar essa ação humana sobre a natureza, né? Então, dentre essas formas, a gente tem a busca sempre por equipamentos para desenvolvimento do trabalho, que a gente vai chamar de forças produtivas. Então, aí está ligado todo o desenvolvimento de técnicas, de tecnologia, para poder aprimorar essa ação do homem sobre a natureza. Então, na agricultura, a gente vê isso muito, na medida em que ela foi realizada, você tem uma série de técnicas que vão surgindo aí, que otimizam esse trabalho, que geram mais produtos, que melhoram a alimentação da população, que diminuem o esforço do produtor, né? Então, ao longo da história humana, esse tipo de trabalho, essa ação do homem sobre a natureza envolveu o desenvolvimento de tecnologias e de equipamento, de técnicas, melhor dizendo, né? Que a gente chama de forças produtivas. Outra forma de otimizar essa ação humana, esse tipo de trabalho, né? Mudando, né, transformando a organização do trabalho, ou seja, mexendo nas relações de produção. A gente vai ver nessa aula e na próxima que existem diversas formas de se organizar o trabalho. O trabalho pode ser pensado de diversas maneiras, pode envolver diferentes sujeitos, diferentes hierarquias. E, ao longo da história da humanidade, pensar essa ação do homem de transformar a natureza, né, de atuar sobre a natureza, envolveu tanto o desenvolvimento de técnicas quanto a necessidade de se organizar o trabalho, né, de você pensar em estratégias de atuação para que aquela ação ela fosse cada vez mais eficaz e gerasse mais produtos para o ser humano, atendendo assim às suas necessidades. Para além, então, de atuar sobre a natureza, o trabalho também é uma prática de atuação sobre o mundo social, né? Sobre o que a gente chama de cultura. O trabalho, então, a ação do homem envolve tanto a ação dele com relação à natureza, né, diante da natureza, como eu falei, a domesticação de animais, a prática de agricultura, como uma atuação na cultura, como uma atuação na sociedade que já tem a sua estrutura, sua organização, suas normas de funcionamento, né? E essa inserção, pensar esse trabalho na sociedade, na vida em sociedade, é pensar também que o trabalho é uma ação responsável por transformar o ser humano. Transformar não só as condições materiais do ser humano, mas o trabalho, né, a ação do homem sobre o mundo social muda também as formas de pensar, de ser e de agir. Então, historicamente, a gente vai ver que na medida em que o ser humano vai atuando na sociedade, vai atuando sobre a sociedade que vai sendo construída, muda-se as formas de pensar, muda-se as formas de agir, né? Então, você, junto com a alteração material, né, essa ação do homem na sociedade, a gente vê que o trabalho ele provoca alterações nas formas de pensar, né? E o trabalho se torna, assim, uma condição de humanização. Mas o que significa isso? Né? Significa que quando a gente nasce, né, dentro daquelas correntes também que a gente pensou na aula passada, quando o ser humano nasce, ele não nasce com todas as características, com todas as formas de pensar próprias do ser humano. Né? O que acontece quando o ser humano ele nasce, né, apesar de a gente falar ser humano, ele ainda não conhece valores, modos de agir, nem a linguagem se conhece. Né? Tudo isso vai sendo ensinado para o indivíduo. Né? Então, a gente pensa que na medida em que o indivíduo nasce, ele vai se socializando, ou seja, adquirindo hábitos e valores culturais, e esse processo de socialização é que torna ele humano, né? Transforma aquele indivíduo ali em um ser humano como nós concebemos, né? Então, o que é o ser humano? O ser humano é aquele que pensa racionalmente, é aquele que fala, que utiliza a linguagem para se comunicar, que sente,
né, que consegue equilibrar a razão e a sensibilidade. Existe uma série de coisas que a gente atribui ao ser humano que diferencia ele de um ser animal. E esse processo de humanização, ou seja, esse adquirir qualidades que a gente considera como humanas, só acontece a partir do momento que o ser humano tá, que o indivíduo, né, nem vou usar o ser humano, que o indivíduo, ele tá na sociedade e ele passa a conhecer esses valores, esses modos de atuação que tornam aquele ser humano. E esse processo de humanização está intimamente ligado ao trabalho, né? Na medida que o indivíduo ele vai entendendo como atuar sobre a natureza, como atuar no meio social, e na medida que o indivíduo ele internaliza que ele é capaz não só de atuar, como transformar a natureza. Então ele entende conscientemente que ele é capaz de atuar e transformar a natureza, e atuar e transformar o meio social, né? Então trouxe uma frase aí da Aranha, é uma filósofa que vai tratar do tema e que vai falar que é pelo trabalho que o homem viabiliza a realização de seus projetos no mundo. Então é só pela ação no mundo, pelo que a gente está chamando de trabalho, é que o homem consegue realizar todos os seus projetos e desejos, desde o simples, até como se alimentar, né, que é ligado à subsistência, até outros desejos, como por exemplo no sistema capitalista de adquirir um colar. Então, é pelo trabalho que eu consigo realizar uma série de desejos que eu tenho, né? Plantando para me alimentar, ou trabalhando e ganhando algum salário, ou trabalhando num lugar que me possibilita uma troca, ou mesmo manipulando objetos que podem ser objetos da natureza, dependendo do colar, ou podem ser objetos que já são industrializados. Então, na medida em que eu manipulo esses objetos e transformo num colar, eu consigo, isso é trabalho. Né? Então a Aranha fala que é pelo trabalho que o homem viabiliza seus desejos e ao mesmo tempo em que ele torna-se propriamente humano. Ao mesmo tempo em que eu estou realizando o trabalho, eu estou conhecendo valores, eu estou conhecendo normas e eu estou internalizando o fato de que o ser humano é aquele que atua e transforma o mundo. Né? Ele não apenas vive como outros animais, né, que vivem ali, que, né, caçam por necessidade, que dependem muito mais das questões externas do ambiente para sobreviver. O homem não, o homem atua, ele transforma a natureza para sobreviver. Ele atua no meio social para poder viver e conquistar aquilo que ele deseja. E isso é o que define o ser humano. Aquele que atua conscientemente e é capaz de transformar o mundo. E isso só se dá pelo trabalho. Tá? Lembrando que não trabalho como a gente pensa hoje, trabalho em termos de atuar no mundo e receber um salário, mas trabalho como que eu dei o exemplo do colar, né? Na medida que você manipula objetos que estão no meio social, ou você manipula objetos que estão na natureza para construir algo, para ter algo e realizar o seu desejo ou o seu objetivo, isso é trabalho, tá? E para a gente entender melhor, né, o trabalho, ele não, apesar da gente ter esse conceito, né, essa definição de trabalho enquanto toda ação humana na natureza e no meio social, o trabalho tem a sua história, esse conceito tem a sua história. Porque ao longo do desenvolvimento humano, ao longo da história e até mesmo em diferentes sociedades, essa ação humana sobre o mundo ela é pensada de diversas formas, né? Até se chegar à compreensão que temos hoje dessa associação entre trabalho e emprego, né? Então, para a gente poder entender melhor e até entender o nosso cotidiano, né? Como que a gente pensa trabalho, por que a gente pensa assim, é interessante a gente entender que essa forma de pensar, ela é diferente. E existiu outras formas de se pensar esse conceito de trabalho. Então, a gente vai passar por elas, né? Mas antes, então, tenham-se em mente que trabalho ele é toda a ação sobre o mundo e a natureza que está ligada à satisfação das necessidades humanas. Não necessariamente necessidades de sobrevivência, como de alimento, mas também necessidades culturais. Tá? Então, trabalho, toda a ação na natureza e no mundo que busca satisfazer necessidades, né, materiais e culturais, né? Para a gente pensar essa história do trabalho na humanidade, a gente tem que pensar que existem diferentes modos de organização do trabalho. Isso significa que o jeito como esse trabalho é organizado, ele muda de época para época, assim como ele muda de sociedade para sociedade. O que também muda, né? As maneiras de valorizar o trabalho. Então, assim, a gente tem o trabalho, mas o modo como ele é visto pela sociedade, como ele é valorado, recebe um valor,
muda de sociedade para sociedade. Além disso, as formas de relação do trabalho com as outras esferas da vida humana, por exemplo, como eu penso hoje em dia a relação do trabalho com minha vida espiritual, com minha vida religiosa. Como eu penso a relação do trabalho com a família, meus momentos com a família, né? Então, ao longo da história, a gente vai ver que esse trabalho, essa atuação do homem na sociedade em busca das suas necessidades, ela também, a gente passa por transformações no modo da organização do trabalho, nas maneiras de valorizar o trabalho, em como se concebe a relação do trabalho com outros aspectos da vida humana. Né? Então, vamos começar lá. A gente vai começar primeiro pensando no que a gente chama de sociedades tribais. Muitas vezes trabalha com a ideia de sociedades primitivas, eu não gosto muito desse termo, não. São sociedades que a gente vai que vivem muito de coleta, de caça e que são chamadas de trabalham com pré-agricultura, um momento de pré-pecuária, né? Então eu tô pensando que historicamente, hoje em dia, a gente tem sociedades que mantêm formas similares de trabalho, como, por exemplo, as sociedades originárias do Brasil, que a gente chama de sociedades indígenas ou ameríndias, né? Essas sociedades, elas estão no mundo contemporâneo, então é claro que o modo como elas compreendiam o trabalho no passado não é mais o mesmo, mas como são sociedades que estão fundamentadas em tradições, né, que são passados, o conhecimento é passado pelos anciões via tradição, alguns elementos se mantêm, tá? Mas quando eu tô falando aí de sociedades tribais, vamos pensar aí em sociedades bem antigas, que se organizam em tribos, né? E que tem aí, desde os seus primórdios, essa atividade humana sobre a natureza em busca das necessidades, de atender essas necessidades humanas, né? E eu começo essa explanação para a gente pensar a diferença entre trabalho e atividade produtiva. Como o termo trabalho, ele já vem muito carregado de essa associação com emprego, tem outras associações, é interessante pensar que as primeiras sociedades não concebiam o trabalho dessa forma. Concebiam mais como atividade produtiva. O que significa isso? Eram atividades que eram realizadas para produzir elementos ligados à necessidade de subsistência. Então, era todo tipo de atividade que era feita para garantir o alimento, para garantir roupas ou para garantir mesmo a sobrevivência daquele grupo pequeno, daquela tribo ou de uma aldeia dentro de determinada situação. Tá? Para essas sociedades, o trabalho não tem um valor em si. O que significa isso? Eu acho que vocês já ouviram falar uma frase que diz assim: o trabalho dignifica o homem. O que significa isso? Que há um valor específico para o trabalho. É o trabalho que dignifica o homem. Não é a cerveja que ele toma no bar. Não é o descanso que ele tem na rede. É o trabalho. Então tem um valor em cima do trabalho e é com base nele. O trabalho pelo trabalho, né? A ação produtiva não, a atuação no trabalho ali é o que vai gerar determinado valor. Para essas sociedades tribais, o trabalho não tem um valor em si porque ele não é pensado de forma separada. As sociedades modernas começam a pensar o trabalho de uma forma separada. A gente tem até aquela expressão, o mundo do trabalho, como sendo aquele momento, aquele espaço, né, aquele tempo dedicado ao trabalho. Ele é separado de outras esferas sociais. Dentro das sociedades tribais, o que a gente tem é uma unidade do cotidiano, né? Então, as atividades, elas têm uma relação tão intrínseca, elas acontecem tão interligadas que não tem como separar. Não há nessas sociedades um tempo para o trabalho, no sentido de assim, ó, agora é só trabalho. Ó, e aqui é o espaço do trabalho, a gente não pode misturar com o espaço da casa, a gente não pode misturar com lazer, né? As coisas não são separadas, elas têm seus momentos, mas não há a rigidez de separação espacial e temporal como nós temos, né? Não há o trabalho como algo separado e até supervalorado. O trabalho dentro das sociedades está relacionado com outras coisas. Está relacionado com mitos e ritos, com as relações de parentesco, com as festas, com as artes, com outras atividades que acontecem no cotidiano, né? É mais uma das atividades, né? Essas sociedades, elas, apesar dessa compreensão do trabalho, durante muito tempo se achou que elas, por não colocarem o trabalho como algo que tem um valor em si, elas viviam em extrema pobreza, ou seja, a atividade produtiva gerava um mínimo de subsistência, né? E uma série de antropólogos tem mostrado o contrário, né?
Um deles, que é o Marshall Salins, utiliza até o termo, né, sociedades do lazer ou sociedades da abundância, para dizer que essas sociedades, elas não só produzem o mínimo para a subsistência, elas vão atrás, elas têm atividades produtivas como a agricultura, alguns a pecuária, a caça, a pesca principalmente, que vão gerar abundância, ou seja, eles têm essa atividade produz o suficiente para que eles sobrevivam bem. E o tempo dedicado para esse trabalho é um tempo mínimo, né? Pelos estudos, as sociedades dedicavam de 3 a 4 horas diárias para o trabalho apenas, né? Como é o exemplo dos Yanomami no Brasil, que até hoje dedicam um máximo de 4 horas para essas atividades produtivas. E o resto do tempo? O resto do tempo eles dançam, eles descansam, eles caçam, eles fazem outras atividades não produtivas, fazem rituais, ficam com a família, ou seja, o tempo, né, que isso é um assunto muito caro pra gente, né, principalmente em tempos de pandemia, isso me vem muito, né, o tempo dentro das sociedades primitivas, ele é pensado de uma forma muito mais fluida. O tempo é aquele que você vai fazer aquele momento que você vai fazer tudo, né? E não tem um tempo para o trabalho e um tempo para o lazer, né? Tão rigidamente estruturado em número de horas, né? E o tempo do lazer não é pensado necessariamente em detrimento ao tempo do trabalho, né? Na nossa sociedade, por exemplo, a gente tem um tempo do lazer, que é sábado e domingo. Né? De segunda a sexta, qual que é o tempo do lazer? É o que sobra do dia. Né? A centralidade é dada para o tempo do trabalho. Nessas sociedades primitivas, não. Você tem aquele momento que você dedica às atividades produtivas, que são necessárias para atender as necessidades daquele grupo, ou seja, é necessário trabalhar, atuar no homem, que a atuação no homem exista sobre a natureza e sobre o mundo social, porque se não tiver essa atuação, você não tem como sobreviver, você não consegue atender às suas necessidades mínimas, mas aquilo não ganha centralidade, né? Não, você não ocupa aquele número de horas, principalmente porque não há busca pelo acúmulo de riqueza e pelo excedente, né? Se busca o conforto, e o conforto tá ligado não só a se ter alimentos, roupas, etc., como também a ter um tempo de descanso, tempo para você ficar com a família, um tempo para você conversar, um tempo para dançar, um tempo para fazer ritual. A questão dos rituais é interessante porque as atividades do trabalho não necessariamente estavam separadas do momento religioso e de rituais, né? Elas aconteciam ao mesmo tempo, né, mostrando que havia essa unidade, complementariedade entre as várias atuações do ser humano e o trabalho, né, dentro dessas sociedades que a gente chama de tribais aí, né? E por que essas sociedades têm essa relação específica com o tempo e com o trabalho dessa forma, né? Um dos aspectos é a relação com a natureza, né? A terra, né, em geral, e terra que eu tô trabalhando com florestas, com a natureza mesmo, ela tem um valor cultural. Ela não é vista como nós, contemporâneos, vemos, como aquela que precisa ser explorada. Nossa sociedade contemporânea tem essa compreensão de natureza, né? A natureza é aquela que está lá e que o homem precisa ir lá e transformá-la. O homem precisa ir lá e modificá-la. Né? E dentro das sociedades tribais você tem uma outra perspectiva, né? Mesmo que haja a prática da caça, não, o homem está indo caçar, o homem está atuando, né? Está agindo. Quando o homem consegue caçar, não se compreende como se a natureza estivesse inerte, o homem atua. Não, o homem atuou, mas o homem só conseguiu aquela caça porque a natureza deu isso para ele. Então há uma compreensão de que os homens recebem da natureza o que eles precisam. Tá? Então não há necessidade de ficar ali atuando e transformando o tempo inteiro a natureza. Não há necessidade de você ficar 8 horas transformando a natureza, porque os homens recebem o que eles precisam da natureza. Então não tem necessidade de você ficar ali 8 horas, né? Porque a natureza vai dar aquilo que você precisa. Então essa compreensão permite com que o homem dessas sociedades tenha uma outra relação com o tempo, que é um tempo muito mais ligado ao tempo da natureza, né? Além disso, né, uma característica do trabalho dessas sociedades é que esses homens, eles têm, homens e mulheres, e crianças e anciões, eles têm um conhecimento profundo do meio em que eles vivem. Então, eles têm um conhecimento mais ampliado sobre o meio em que eles atuam,
né? Então, quando eles vão atuar sobre a natureza, eles sabem, por exemplo, a erva que pode ser utilizada e aquela que não pode ser utilizada, que animal que pode ser caçado, que não pode, que ambiente que você pode andar de uma forma ou não. Esse conhecimento sobre o meio leva eles a uma outra ação sobre a natureza, né? Eles têm um conhecimento muito mais amplo e completo sobre a atuação, né? Ao contrário, por exemplo, de um homem dentro da fábrica, produzindo um carro. Ele nem vai produzir o carro, né? Porque se um homem trabalha numa fábrica de carros, ele provavelmente vai ter uma ou duas funções e ele vai ter um conhecimento limitado daquele meio sobre o qual ele atua, né? Dentro daquele trabalho, né? E esses homens de sociedades tribais não. Ele tem um conhecimento muito mais amplo que dá um domínio muito maior em termos de atuação, né? E de consciência do próprio trabalho que ele tem, né? E com uma consciência maior da atuação dele pelo mundo, né? E lembrando que essas sociedades elas não têm uma divisão de classe, não são organizadas em Estado, então não tem leis que regulam essas atividades de trabalho e os tempos, né? E não há noção de propriedade privada, né? Então não tem porquê um indivíduo querer trabalhar muito mais do que o outro, porque não tem essa noção de propriedade privada, né? Tem objetos individuais, mas a ideia de propriedade é coletiva, né? Pertence a todos, então todos vão trabalhar, tem uma determinada quantidade de horas para conseguir a subsistência e atender às necessidades materiais e culturais do coletivo, né? Então, uma forma bem específica de trabalho, né? Que até mesmo nas sociedades indígenas do Brasil tem se perdido na medida em que esses grupos estão inseridos em uma dinâmica capitalista, que a gente vai ver que muda bastante, né? Já muda quando a gente vai pensar no que a gente chama de idade antiga, né? A gente chama de idade antiga um período muito vasto, são muitas sociedades, né? Então, para a gente pensar um pouquinho as diferenças entre concepções de trabalho, eu vou trabalhar especificamente sobre sociedades escravistas do mundo antigo ocidental. Então, vou trabalhar com Grécia e Roma antiga, para a gente trazer outros elementos para vocês verem como a noção de trabalho ela muda, né? Então vamos lá. Nas sociedades que a gente chamou de tribais, né, que eu comparei com as sociedades indígenas do Brasil, você não tem, por exemplo, a prática de escravidão. Você tem trabalho realizado por aquela comunidade em prol daquela comunidade. Todos os indivíduos ali estão na mesma hierarquia. É claro que assim, tem algumas diferenças em termos de liderança religiosa, liderança política, mas a ideia é de que não há utilização de um grupo de indivíduos para o trabalho e aqueles indivíduos serem considerados inferiores ou objetos, que é o caso da escravidão. A Grécia Antiga ela é marcada pela escravidão e, por incrível que pareça, a escravidão fundamenta a democracia. A democracia ateniense, que é o primeiro modelo democrático da história, só é possível dentro daquele contexto, só consegue se estruturar por causa da escravidão. E por que se concebe isso, né? Então, a Grécia Antiga são os primeiros a cunhar uma determinada compreensão de hierarquia entre os indivíduos, e essa hierarquia está estabelecida também pela dicotomia ócio e trabalho. Então, pensadores como Aristóteles, por exemplo, consideram que o ócio ele é fundamental para a atuação na democracia. Por quê? Então, ia ter uma assembleia, né? Todos os cidadãos podem participar, todos os cidadãos podem ir lá e votar dentro de uma assembleia democrática. Só que quem vai? Será que se um cidadão ele tivesse que trabalhar no campo para o seu próprio sustento, ele teria tempo disponível para ir em todas essas assembleias? Não, né? Ele teria, por exemplo, tempo, ou mesmo disposição, ou mesmo interesse em se dedicar a reflexões contemplativas sobre a vida em sociedade ou sobre a política, para a partir daí tomar uma decisão e participar na assembleia? Provavelmente não, né? Então, para pensadores como Aristóteles, era fundamental que existissem indivíduos que trabalhassem, no sentido de trabalho pesado, no sentido de manter a subsistência do todo, enquanto outros indivíduos se dedicariam ao ócio. E nesse ócio não é o ócio pelo ócio, né? Não é um ócio como a gente tem hoje, que o ócio está ligado a total descanso, até visto de forma negativa, muitas vezes, né?
Mas o ócio dentro da antiguidade clássica, dentro da Grécia, ele é visto como algo produtivo. Então, o ócio é quando você não tem que se preocupar com o trabalho monótono, você não tem que se preocupar com sua subsistência. Alguém vai fazer essa subsistência para você, alguém vai plantar na agricultura, alguém vai fazer as roupas para você. E o que você vai fazer? Você vai gastar o seu tempo cuidando da sua alma. E esses cuidados de alma, não alma, né, no sentido espiritual que a gente tem, alma como intelecto, algo como, né, você vai dedicar estudando, você vai dedicar refletindo sobre questões importantes da vida humana, da vida em sociedade, e vai utilizar também esse ócio cultivando realizando determinadas atividades que enriquecem o ser humano, como ir ao teatro, ler um livro, ouvindo música e, claro, participando das assembleias da vida política. Então, dentro da Grécia, né, os filósofos gregos, né, se tem Aristóteles, eles começam a cunhar a ideia de que ócio e trabalho são aspectos que não estão conciliáveis, não são conciliáveis, né? E que alguns indivíduos devem não, né? Eles até trazem o termo de que alguns indivíduos nascem, são propícios ou próprios ao trabalho, enquanto os outros indivíduos eles são próprios, propícios e devem se dedicar ao ócio. É claro que considerava-se que eram indivíduos voltados ao ócio aqueles que eram ricos, né, pessoas da aristocracia. Enquanto aqueles que deveriam se dedicar ao trabalho, que eram inclusive considerados inferiores, eram os escravos, né? E se acreditava então que havia essa dicotomia, né, que é uma dicotomia que não aparece nas sociedades primitivas, essa relação entre separação e trabalho e lazer. Não existe nas sociedades, usei o termo primitivo, desculpa, péssimo, péssimo esse termo, mas nas sociedades que ainda não, que estavam em outro estágio, né, ou que ainda estão, que às vezes nem tinham a prática da agricultura, né, viviam de caça e coleta, etc. Essa compreensão de separação entre trabalho e lazer não existe. O trabalho é um outro momento da vida junto com o lazer, que está ali naquele mesmo cotidiano e o tempo tem que ser dividido entre eles. Dentro da Grécia Antiga, não só é separado, como começa a se cunhar a ideia de uma divisão entre quem trabalha e quem participa da vida política e quem exerce o ócio e o lazer, né? Uma separação. E essa separação, essa ideia, né, de separação entre trabalho e ócio, ela também é transmitida por Roma, lembrando que Roma, o Império Romano conquistou a Grécia Antiga, então muitos aspectos culturais foram aí apropriados. E em Roma também tinha essa ideia, né, de que trabalho e ócio deveriam ser separados. Inclusive havia, quando a gente vai pensar em moral, né, em ética, em Roma havia dois tipos de moral. A moral do homem livre, né, ou seja, como deveria atuar um homem livre? Ele deveria cultivar, fazer todas as atividades que levassem ele a uma elevação racional ou a uma elevação do corpo. Então, todas as atividades ligadas, que eu mencionei, ir ao teatro, ler um livro, participar de um debate, fazer alguma atividade de dedicação e cuidado com o próprio corpo. Tudo isso era considerado como algo adequado e que se espera do homem livre, né? E dentre essas coisas também responsabilidade pelos cuidados com a vida pública. Então, participar da política era algo que se esperava de um homem livre. Afinal de contas, ele teria tempo livre para isso, ele não estaria se dedicando a outras atividades, né? Porque quem deveria se dedicar a essas atividades seriam os escravos, as pessoas mais pobres, né? E havia também uma moral dos escravos. Então, essa moral do homem livre, ela é uma moral que ela permeia a sociedade romana, inclusive as normas, sejam elas formalizadas, escritas ou não, elas partem desse princípio, né, de que o homem livre tem essa moral a ser seguida, né, porque existem outros homens que vão fazer outras coisas. Existem homens que são escravizados e que vão realizar o trabalho e que não têm essas funções do homem livre, né. De vez em quando, esses homens que são escravizados, eles se rebelavam. E nesses momentos de rebelião, a gente tem um surgimento de uma outra moral. Então, esporadicamente, né? Que é uma moral que vai pensar em solidariedade, em lealdade, na importância do sacrifício do indivíduo, da coletividade, né? Então, mas mostra que os indivíduos livres e os indivíduos escravos ou escravizados, eles não estavam sobre a mesma moral. Não eram considerados como aqueles que estavam dentro de uma mesma moral, né? E para a moral do homem livre, que era uma moral dominante, a gente tem aí uma depreciação do trabalho.
né? É no mundo antigo que começa a se atribuir o trabalho a algo negativo. Então, aquela pessoa que está ali trabalhando, atuando na agricultura, na pecuária, no comércio, eles são vistos de uma forma negativa, porque a atuação deles no mundo é negativa, né? É algo que está longe do campo das ideias, da atividade intelectual, da atividade da cultura, né? Então é depreciado. E essa imagem negativa do trabalho, ela vai para além dos escravos, né? Quando em Roma você começa a ter o que a gente chama de proletarização da plebe, ou seja, camponeses. Então, a plebe eram camponeses que tinham pequenas terras, né? Em um determinado momento da história do Império Romano, essa população, ela começa a entrar em crise, né? Alguns fatores, só entre para vocês entenderem, né? Muitas guerras acontecendo, então esses camponeses acabavam indo, eram convocados para a guerra e deixavam suas terras, né? As famílias não davam conta de cultivar essas terras. Na medida em que não dava conta de cultivar, de plantar, o Império Romano decidiu importar trigo, então o preço de um produto que é básico da alimentação fica altíssimo. Então as pessoas não conseguem produzir para subsistência, tem que importar, tem que comprar trigo, que é muito caro. Neste contexto, muitos camponeses não conseguem administrar a sua vida e chegam a ficar cheios de dívida. Então a gente tem uma crise do campo generalizada por vários fatores de guerra, fome, preços altos, o que leva essas pessoas, né, essas famílias, né, de camponeses, que a gente chama de plebe, a irem para cidades. Chegando nas cidades, bom, né, a gente sabe o processo, que é um processo que lembra esses processos no mundo contemporâneo, né? Quando as famílias saem do campo e vão para a cidade. Chega na cidade, a maioria dessas famílias não tem trabalho, não tem casa, não tem nada. No Império Romano, se inicia um processo que a gente vai chamar de patronato. Olha a associação com patrão aí, né? Ou clientelismo, né? Que é a ideia de que essa plebe não tinha fonte de sustento e ela tinha que contar com o auxílio de pessoas mais ricas, né? Que eram os patrões, que eram pessoas ricas da cidade e que trocavam coisas, né? Davam alimentos, davam casa em troca de determinadas atuações dessa plebe, né? E essa plebe contava também com políticas como a política do pão e circo, que são políticas estatais, que davam aí divertimento e pão, não no sentido de achar que aquela plebe tinha que ter acesso a esses cuidados da alma e do corpo, mas como uma forma de apaziguar possíveis revoltas e descontentamentos, tá? Então aqui, né, aspectos para a gente pensar quando a gente fala de sociedade escravista em Grécia e Roma, a gente está falando de sociedades hierarquizadas. Então, o sentido que se dá ao trabalho muda porque a gente já tem sociedades diferentes, são sociedades hierarquizadas, né? E essas sociedades hierarquizadas, elas apresentam um Estado, apresentam um governo que estabelece regras, que estabelece leis, que vão aí dizer como o trabalho e a vida social vai acontecendo, né? Mas o que é importante para a gente lembrar é que nessa sociedade escravista é que a gente tem aí o começo de uma dicotomia entre trabalho e o ócio, trabalho e outras atividades do dia, o que não tinha nas outras sociedades, né? E que esse trabalho para sociedades antigas, ele não é visto de uma maneira positiva, ele é depreciado, ele é visto como algo ruim, e as pessoas que realizam o trabalho, né, essa ação de agricultura, pecuária, comércio, etc., são vistas como inferiores e estão hierarquicamente abaixo das classes sociais ricas e abastadas. Ao longo da história europeia, da história ocidental, né, o mundo antigo entra em crise, né, a gente tem uma crise do Império Romano, dentre outros fatores por invasões que vão sofrer, por guerras, e isso gera uma transformação completa na organização social da Europa, organização política, econômica e no mundo do trabalho. Com o fim do Império Romano, algumas características são importantes para a gente pensar. A gente tem um processo de ruralização acontecendo, então as pessoas começam a fugir para os campos, né, fugindo das invasões, começam a sair das cidades e para os campos. Só que esse processo de ruralização,
ele é acompanhado de um processo de concentração de terras. Né? Então, as pessoas que antes tinham terras, que tinham se apropriado de terras que não eram suas, eles começam a cada vez mais ocupar terras e a concentrar terras. E aí, quando os camponeses, a plebe, começa também nesse processo de ruralização, eles não conseguem suas próprias terras, né? Eles vão para o campo para atuar em terras que pertencem a outros indivíduos, né? Dentro desse processo de ruralização, a gente tem uma fragmentação do poder político e econômico. Então, as grandes propriedades rurais, elas passam a ter autonomia política. Então, ao contrário de ter um rei governando tudo, a gente tem essa autonomia política e econômica. Esses grandes pedaços de terras controlados por um indivíduo são chamados de feudos. Vocês já estudaram isso no ensino médio. E os donos, né, chamados de senhores feudais, né, e dentro desses feudos, né, com autonomia, você tem sistemas jurídicos, leis que são daquele próprio lugar, né, que são feitas pelos senhores feudais e que estão muito baseados em costumes e tradições, né, a gente tem um predomínio, um retorno à oralidade muito forte aí, né. Mas o que é importante para a gente pensar em termos de trabalho, que é o conceito que nos interessa, né, se lá na antiguidade a gente começa a ter essa separação de trabalho, né, trabalho e ócio, divisão de quem trabalha, daquele que não trabalha, né? Dentro da Idade Média, a gente tem uma continuidade desses aspectos, né? Então, a gente vai ter uma sociedade hierarquizada e estratificada. Então, a gente vai ter membros da Igreja Católica que ganham proeminência. A sociedade feudal é uma sociedade religiosa, tem por centro a Igreja Católica. A gente tem a nobreza e os camponeses e trabalhadores rurais. Dentro desse contexto, a gente não tem a prática da escravidão, tá? A gente vai ter camponeses, como eu mencionei, camponeses e trabalhadores que fogem das cidades e vão para as áreas rurais, fugindo de invasões, e que encontram ali grandes proprietários já com terra, né? E essa divisão, ela ganha aspectos que são interessantes para a gente pensar também o trabalho. Dentro dessa divisão social, né, em clero, nobres e camponeses, o que é interessante é pensar que há uma justificativa religiosa e moral que fundamenta essa sociedade, né? Então, um dos aspectos da sociedade medieval é essa crença religiosa de que a ordem social, ela é uma ordem natural. Lembra que eu falei lá na primeira aula? Que acontece muitas vezes de aspectos da sociedade serem naturalizados, ou seja, serem colocados como natural. Por exemplo, a questão de que mulher é naturalmente propensa ao cuidado da casa e homem é naturalmente propenso ao ambiente público, né? Então você tem uma coisa que é social, que é uma construção social e é utilizada como algo natural. Dentro da sociedade feudal tem isso. A organização da sociedade, né, que é algo que foi construído pelo homem, começa a ser pensado como algo natural e mais do que só natural, como algo divino e, portanto, imutável. Então, as classes sociais, elas são concebidas dessa forma e atribui-se a cada uma das classes um papel, né, muito específico dentro dessa sociedade. Então, alguns indivíduos, como por exemplo aqueles do clero e da nobreza, não eram propícios ao trabalho, enquanto os camponeses eram propícios ao trabalho, né? Então você tem essa divisão, mais uma vez, entre quem realiza o trabalho e quem vai realizar outras atividades, como a gente vai ver, né? E então esses camponeses, e muitas vezes também trabalhadores urbanos, né? Eles são aqueles que vão fazer os trabalhos e sempre estão naqueles grupos inferiores e que não conseguem aí mudar da classe social, né? E essa né, distribuição de papéis estava muito ligada à posse da terra. Então, no caso dos feudos, por exemplo, os senhores feudais, que são os donos da terra, são os donos da propriedade privada, eles não exercem a atividade de trabalho. Essa atividade é realizada pelos camponeses que servem a ele, ou seja, trabalham como servos a ele, né? Mais uma vez, o trabalho visto de forma depreciativa. E uma característica interessante dessa sociedade é que os constantes conflitos levam a uma perda do uso da moeda, né? Então, muitas vezes, o trabalho era uma forma de se pagar determinada situação, né? Determinado produto ou determinada obrigação. Então, por exemplo, o camponês pobre passou a morar dentro de um feudo, né? Mas ele vai morar ali de graça? Não, né? Ele vai ter um pedaço de terra
que vai ser emprestado a ele para ele poder trabalhar, mas a terra, o feudo todo, ele é dividido em várias partes. E para, de certa forma, pagar pela terra que o camponês pobre mora e trabalha, esse camponês precisa trabalhar nas terras que são do senhor feudal. Então, o trabalho, ele surge também como quase como um dinheiro, como uma forma de pagar o imposto. Ao invés de você pagar um determinado imposto por dinheiro ou por troca de produtos, o trabalho surge como uma forma de pagamento, né? O trabalho está ali com outro sentido, né? Não no sentido só de atender a necessidade individual ou a necessidade do coletivo, né? O trabalho está aí como uma forma de remunerar, como uma forma de compensar aquele que não trabalha, mas aquele que é dono da terra. Então, a terra ganha um papel importante na sociedade e está relacionada diretamente à forma como esse trabalho é compreendido, né? Quem trabalha? Quem não tem terra, né? Quem é aquele que deve trabalhar, né? É aquele que não tem terra. Então, essas relações de trabalho na sociedade feudal estão baseadas na desigualdade, uma desigualdade fundada na posse da terra. O trabalho surge como uma forma de se pagar obrigações, né? E o trabalho é realizado por aqueles que não têm moral. Na sociedade feudal, existem dois tipos de moral. A moral cavalheiresca, que é a moral dos nobres, que diz o quê? Que aquele homem, para ele atuar corretamente na sociedade, ele precisa conhecer sobre guerra, técnicas de guerra, saber lidar com armas, praticar cavalaria, escrever odes à dama amada, tem que cultuar até um certo elementos de crueldade para com servos, né? Ele precisa ser rígido, precisa ser cruel em determinadas situações. A traição pode ser algum aspecto ligado à sua atuação no mundo enquanto homem forte, né? Então há uma moral de valorização de guerra, de atuação. Por quê? Segundo, né, a própria moral da época, a nobreza era aquela que deveria proteger a sociedade. Portanto, ela tem que se preocupar com esses assuntos. Ela não pode se preocupar com outra coisa, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra moral, que é a moral monástica, que é uma moral religiosa, daqueles membros do clero, que eles deviam se dedicar à humildade, à contemplação, aos cuidados com a pobreza. Então, eles não podiam trabalhar, né? Eles têm ali uma outra missão espiritual, né? Então, eles têm uma outra atividade que eles precisam realizar. E os servos e camponeses são aqueles que não têm moral. Não tem uma moral específica para eles. Né? Eles não têm uma vida moral, uma vida dedicada a algo que é muito importante ou até elevado, como a questão espiritual. Então, eles trabalham. Eles podem trabalhar tanto no campo, como eles vão começar, depois de um tempo, trabalhar em pequenos ofícios, carpinteiro, pedreiro, que são ofícios que depois esses trabalhadores vão começar a se organizar nas chamadas corporações de ofício, que são grupos, né, para tentar, aí, de certa forma, colocar regras de funcionamento e gera até laços de solidariedade entre pessoas de um mesmo ofício. Mas a ideia é de que há um valor moral que é estabelecido nas funções sociais e que coloca o trabalho como algo inferior, como não é uma missão exemplar do indivíduo na sociedade, né? É algo que ele tem que fazer pela subsistência dele e que tem que ser feito para sustentar aqueles que têm uma vida moral, que precisam se dedicar à guerra e à espiritualidade e não devem se dedicar ao trabalho que é visto como algo inferior. Né? E é interessante que dentro dessa sociedade a ideia de que o homem ele vai alcançar uma elevação, né, seja cultural, espiritual e etc., principalmente para as classes pobres e trabalhadoras, ela é relegada ao paraíso. Né? Então há toda uma moral religiosa que é difundida dentro das classes pobres de que elas vão trabalhar, mas só na vida terrena. Porque se eles trabalharem, tiverem uma vida considerada correta em termos de trabalho, não cometendo nada que desvirtue, que sai dos princípios religiosos, de que lá no paraíso eles vão ter a felicidade. Lá no paraíso eles vão ter o lazer, o descansar e etc. Né? Então fica essa ideia de que os homens camponeses que não teriam essa vida moral, eles almejam a liberdade, eles querem essa independência,
Mas essa liberdade individual, esse direito ao ócio, ao descanso, à felicidade, ao lazer e a outros elementos, durante a sociedade feudal relegado ao paraíso. Então você vai ter isso quando você morrer. Por enquanto você vai só trabalhar, né? E, bom, esse é um aspecto da sociedade feudal que traz algo a mais para a gente pensar no como o conceito de trabalho ele vai se alterando ao longo das épocas, né? De ser algo que basicamente está voltado à ação do homem para adquirir suas necessidades materiais e culturais, a gente vai ter que ao longo do tempo esse conceito se altera, né? Ele passa principalmente a ser visto de uma forma negativa, a ser relegado a determinados grupos, né? Então, as classes sociais vão se dividindo, e da antiguidade à Idade Média, você tem sempre as classes mais pobres sendo associadas ao trabalho, e esse trabalho como um fardo, algo negativo, sendo que o positivo é se dedicar a outros aspectos, desde a vida intelectual, cultural e política, até assuntos espirituais ou de guerra, como na sociedade feudal, né? Então os valores mudam muito e junto com esses valores, né, ou seja, até anteriormente a esses valores estão diretamente relacionados às formas de trabalho. Se na antiguidade você tem aí o escravismo sustentando essas concepções de que os homens elevados são aqueles que pensam política e estão cultuando a alma e o corpo, dentro da sociedade feudal, a base desses valores está no trabalho servil, na exploração de um tipo de trabalhador por uma classe social, né? Nesse tipo de atuação, né? Então você tem mudanças na forma de organizar o trabalho, né? Trabalho coletivo, trabalho escravo, trabalho servil, né? Ou trabalhos de pessoas mais pobres, e junto a isso, valores, né? Que vão mudando aí e sustentando esses trabalhos, essas concepções de trabalho, né? Isso nos remete à nossa primeira aula, né? Pra gente pensar que não tem como a gente tratar do assunto do trabalho se a gente não vincular esse termo às condições materiais que a nossa sociedade está, ou seja, os modos de produção, né? As relações de trabalho em que a gente se encontra. E não dá para pensar o trabalho sem a gente pensar esses valores que são atribuídos, né? Que valor a gente atribui ao trabalho hoje? Né? Como a gente concebe esse trabalho hoje? Qual é a importância desse trabalho? Quais são as relações que fundamentam esses valores? Né? Então, para pensar que ao longo do tempo aí essas questões vão se alterando. Deixo para vocês duas referências, caso você tenham interesse em se aprofundar nessas temáticas. Na próxima aula a gente vai continuar com a perspectiva do trabalho, mas tentando entender um pouco mais sobre as transformações que acontecem no mundo moderno. É a partir do mundo moderno e da ascensão do capitalismo que a gente vai ter concepções de trabalho mais próximos ao que a gente vive hoje. Claro, mudou muita coisa, mas algumas questões que pautam ainda os nossos debates, até a forma como a gente compreende o trabalho, elas vão surgir lá na Idade Moderna. Então, a gente estuda isso na próxima aula. Até mais!